O que será que realmente está acontecendo com o SBT? E no SBT passa o quê? Um programa flopado que durou só 9 meses no ar? A volta do Chaves e seus episódios raríssimos? Ou nessa tela você vê briga, bate-boca e muita confusão nos bastidores de uma emissora que, após a morte de Silvio Santos, seu fundador, está sob nova administração? Então faz o seguinte, senta aí que lá vem muita história sobre essa grade voadora do SBT, tá bom? Inscreva-se no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. No ar o tudo por Ibope do TV Pomposa. Atenção Brasil! Num oferecimento do Clube do Zanzigal e da Rolim Turismo, no ar. O SBT em um ano já sentiu a diferença na programação e até nos índices de audiência. As coisas não vão nada bem até na audiência. 5 vídeos do nosso concorrente TV Formosa, na qual a gente recomenda se inscrever para conferir, revelam tudo e mais um pouco sobre a programação que muda e muda, e muda e muda, mas quando vem a audiência aí é o problema. Sabe aquele programa do Lucas, marido do Carlinhos Maia? Que estava previsto para estrear em 2024, acabou acontecendo só esse ano de 2025, e o problema é que a grade de sábado só tem mudanças. Anunciaram o Eita Lucas na estreia, depois colocaram um cinema em casa e depois o programa dele, e por aí vai, a audiência sei lá. Com base em uns 4 ou 5 vídeos do TV Formosa, a gente traz aqui uma análise bem contundente sobre essa grade voadora. Primeiro colocaram um pacote de novidades que ia dar certo, só que não. Colocaram o Chega Mais, o É Tudo Nosso, o Sabadão com Virgínia Fonseca, remanejaram Raul Gil pro meio-dia, reformulou o SBT Brasil, colocou o Chega Mais Notícias, e mais um bocado de coisas. Daí veio a morte do fundador, Silvio Santos, abalando toda a emissora, e os rumos ficaram por conta de ninguém menos que a Daniela Beruti. Tentaram emplacar com o Chega Mais Notícias, mas aí não deu muito certo. O resultado de tudo isso, apenas o Sabadão ficou no ar, o resto dos programas foram tudo pras cucuias. O Chega Mais, pelo visto, foi um dos mais afetados, com prejuízo de audiência, a atração saiu do ar, e todo mundo foi demitido. Posteriormente foi a vez de Márcia Dantas ser mandada embora. Coincidência? Ela saiu totalmente desesperada. Veja o trecho do vídeo do TV Formosa sobre o assunto. Márcia Dantas, que dividia a apresentação do Primeiro Impacto Local com a Dani Brandi, foi demitida. Ela apareceu nas redes sociais muito abalada, chegou a chorar e desabafou. A gente precisa acolher os nossos sentimentos e viver o nosso luto. Em nota ao NTV, o canal diz: essas ações fazem parte da reestruturação pela qual o Departamento de Jornalismo está passando. Não se trata de corte, e sim de substituições que estão sendo realizadas pelo novo diretor de jornalismo, Leandro Cipollone. E não é que o SBT está estudando a volta do Aqui Agora. O Flávio Rico publicou no site do Léo Dias que estão sendo gravados os pilotos da nova versão. O resultado passará por avaliações. Tá, vamos lá. Eu acho que deveriam entregar o comando desse projeto ao Datena. Primeiro porque já existe um jornal na grade cujo título é similar. Tá na hora. Esse título tá na hora nunca deveria ter existido. Não sei por que tentam usar um nome parecido. O telejornal deveria ter se chamado Aqui Agora desde sempre. Segundo, é um grande desperdício colocar o AA nas manhãs. Outra mudança na programação do SBT. O Tá Na Hora, que havia estreado como parte do pacote de novidades no começo, estreou todo reformulado, dessa vez com a apresentação de José Luiz da Atena.
Ele havia saído da Band para disputar a campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, e foi o protagonista da icônica cena da cadeirada do Pablo Marçal, razão pela qual a vinheta do programa exibido na rede incluiu uma cadeirada e um vidro quebrando. Na opinião do dono do TV Formosa, o Tá Na Hora com Datena poderia entrar no ar mais tarde, pois o público já está acostumado a ver telejornal policial no fim da tarde. A audiência não cai bem, vive perdendo para a Band, e até o SBT Brasil vive perdendo pro Jornal da Band. Em novembro de 2024, a emissora tomou a decisão de tirar o Jornal da Madrugada, o SBT News, e no lugar passar a Sessão Madrugada. O maior mico que uma emissora de TV já teve. Tirar um jornal para passar um compilado de séries enlatados que pouca gente liga. Mas o Rinaldi Faria, que mantém a TV do Patati Patatá, ordenou que o Jornal da Madrugada voltasse. E não é que deu certo? Outro fator suscetível de mudanças foi a volta de Chaves. A princípio um fenômeno de audiência nos especiais do feriadão. Depois a audiência foi variando com episódios de Chaves e Chapolin estampando a programação em horário nobre. E isso aconteceu, mas em dezembro, junto com a estreia de Datena no SBT. Pela análise dos vídeos sobre o assunto, percebemos que a emissora poderia vender horários para compensar o prejuízo da audiência. Se as coisas derem tudo errado, aí sim o negócio realmente tem que acontecer. Na última segunda-feira, 27 de janeiro, o Primeiro Impacto Nacional obteve 2,3 pontos, enquanto o Primeiro Impacto Local, 2,9. Na última terça-feira, 28 de janeiro, o Primeiro Impacto Nacional obteve 2,7 pontos, já o local, 3 pontos, uma audiência boa. Observando a audiência dos dias anteriores, podemos ver que o jornal raramente passa disso. Vira e mexe, o jogo aberto exibido pela Band consegue incomodar o SBT. Os campeonatos estaduais fazem com que o público procure o concorrente. Um jornal precisa de um conteúdo forte e também de um bom nome para impulsioná-lo. O SBT continua lá insistindo no Marcão do Povo. Segundo o site TV Pop, as afiliadas não gostaram da nova programação organizada pelo Mauro Lissone. As afiliadas, sem exceção, descobriram aí que seus horários locais seriam mudados pelo e-mail comunicando a nova grade. Não foi feita uma comunicação prévia, tipo, olha, vamos mudar a programação em tal dia, mas não. Então os afiliados pensaram, não, peraí, começaram a pressionar o SBT para impedir essa nova programação sem o Chaves. A Daniela Beruti fez uma reunião com as afiliadas dia 12, terça-feira, ontem. Então suspenderam quase toda a nova programação. Enviaram e-mail dizendo: atenção, colegas, a assessoria de comunicação do SBT informa que estão canceladas as alterações na faixa noturna da programação a partir do dia 18 de novembro. Favor, considerar apenas as alterações que estão em vermelho. O restante da programação segue normal, Então foram mantidas as mudanças da grade matinal. No dia 31 de dezembro de 2024, o SBT presenciou uma disputa de gostosas versus crentes. Lembramos que o SBT fechou uma parceria com uma igreja para transmitir o show da virada Gospel Vira Brasil 25. Foi assim, a Globo tinha uma transmissão com closes ginecológicos na cantora Anitta, e o SBT passou mensagens religiosas e canções de fé. Mas os papéis se inverteram em 14 de março de 2025, quando o SBT se tornou um representante da baixaria, e dedicou todo fofocalizando para falar sobre a festinha de Neymar com duas garotas de programa. A emissora saiu perdendo para uma reprise de O Rico e o Lázaro, na Record, e ficou à frente de toda a programação da emissora da Danibey, com 5,5 pontos de média para a emissora dos Bispos contra 3,3 pontos para a cobertura das aventuras de amor intenso de Neymar Júnior. A emissora só ficou na vice-liderança apenas na madrugada, com a exibição de De Noite passando por Operação Mesquita, por podcasts e o Jornal da Madrugada. Por incrível que pareça, a programação da madrugada parece estar mais interessante que os programas exibidos durante o dia e no horário nobre em termos de audiência, mesmo que alguns estejam por aí dormindo legal. Já era de esperar o SBT mudar a grade várias e várias vezes e nos bastidores as coisas não vão nada bem. Já ouvi dizer que teve notícia de que Danibey
Guaíba e teve que pagar um coach chamado Paulo Vieira para dar ânimo aos funcionários, sabe? Agora vem mais uma notícia. Segundo uma matéria do TV Pop, a Daniela Beruti convocou os funcionários para participar dos eventos conduzidos pelo Paulo Vieira, que é um coach, palestrante motivacional e conselheiro dela. A emissora não arca com todos os custos da palestra e os colaboradores precisam pagar R$50 para participar. Isso gerou indignação nos bastidores. Todos os colaboradores receberam um memorando sobre os eventos do coach, que ainda por cima tem uma duração extensa. Ele já fazia palestras anteriormente, mas que eram gratuitas, pagas pela empresa. Alguns eventos duram 16 horas. 16 horas. Segundo o TV Pop, Daniela conheceu Paulo em uma academia e os dois se deram bem. Segundo o TV Pop, os diretores do SBT não gostaram muito dessa história de coach, e não é de agora. O site Notícias da TV fez uma matéria no ano passado sobre o assunto. Nela, uma fonte anônima deu a seguinte declaração: ele é uma mistura de pastor evangélico com psicoterapeuta. Eu me senti em um culto da Igreja Universal, daqueles da TV. Ele falava o tempo todo em prosperidade, em acredite, tenha fé. No fundo, o que ele faz é uma pregação. Daniela disse em entrevista ao site: ele me convidou para participar do método Coaching Integral Sistêmico que ele criou. Eu fui e achei super legal. É diferente. Quer extrair o melhor das pessoas, tirá-las da zona de conforto. O método consiste em uma série muito bem selecionada de estudos sobre o comportamento humano. Achei super diferente, dinâmico e interessante. Coloquei à prova alguns exercícios e vi que funcionam mesmo. Para mim fez super bem. E para completar a situação, os funcionários do SBT protestaram em frente à porta da emissora após ameaças de que ia cortar o plano de saúde. Segundo o comunicado do grupo, o plano de saúde estava sendo usado de forma indevida por alguns colaboradores. As herdeiras foram contra o posicionamento de Silvio Santos. Uma ordem do empresário que executivos e funcionários de todos os setores tivessem acesso aos mesmos hospitais e clínicas, mesmo que isso represente um déficit significativo aos cofres de seu conglomerado. Daniela Beruti e seus herdeiros parecem não estar nem aí para isso. Os funcionários ficaram sem entender qual a necessidade de cortar os planos de saúde. Em nota, o SBT esclareceu que explicou, abre aspas, as adequações nos planos com total transparência e que o grupo sempre prezou pela qualidade dos serviços prestados, sempre prezando pelo cuidado e respeito a quem ajudou a construir a sua história e seguindo com esse compromisso, fecha aspas. A situação nos bastidores é de muita tensão. Houve uma certa vez em que o Datena se recusou a cobrir um grande fato jornalístico, e isso foi motivo de briga entre ele e os funcionários. Para completar, o próprio José Luiz Datena anunciou recentemente que deixaria de apresentar a edição de fim de semana do Tá Na Hora, para focar em compromissos pessoais. E tudo mais. Antes do carnaval, o Datena, já cansado, resolveu tirar uma folga também. Resultado, chamaram uns substitutos, entre eles o Bruno Peruca, para poder apresentar de forma interina. Isso impactou a audiência, já que essas trocas não deram certo para emplacar no Ibope. Só para terminar, tenho que contar mais essa. E tem mais essa, recentemente gravaram o troféu imprensa em data de 23 de abril, e apesar de todo o luxo, sofisticação e glamour proporcionado pela emissora, nos bastidores o clima foi de confusão. Isso porque jornalistas tiveram que enfrentar fila de espera, calor e até insetos. Profissionais relataram falta de estrutura na festa. O dono do baú deve ter se revirado do túmulo e pensando: o que está acontecendo com a minha emissora? Logo que esse negócio está cheio de poucas e boas até na realização do primeiro troféu imprensa sem Silvio Santos. Os repórteres de vários veículos de comunicação tiveram que esperar 1 hora no sol quente do estacionamento da emissora. A situação piorou com uma infestação de mosquitos que foi parcialmente contida após reclamações ao vivo dos apresentadores do Fofocalizando. Marília Barbosa, do Isto É Gente, simplesmente desistiu da cobertura por conta da má organização da assessoria de imprensa da rede. Demorou para colocar em ventiladores e distribuir água e petiscos para os profissionais. E para piorar, Felipe Campos, responsável pela condução do evento, abordou a equipe da publicação sem consentimento. A abordagem, feita sem autorização para a entrevista, foi considerada invasiva e antiética. Em nota, a assessoria do SBT disse que, abre aspas, tapete vermelho é assim mesmo e que os famosos costumam atrasar, fecha aspas. Enfim, essa é a situação do SBT, uma emissora que, além de mudar a programação, tem bastidores frenéticos. E para encerrar o vídeo de hoje, com vocês um festival de paródias, oferecimento dos produtos Periquiti.
Ô, Dona Maria, me vê um picolé de Macaíba. Tem um de uva aí, minha filha. Eu quero um de jaca, rapaz. Mas o que é que está acontecendo aqui? Você está distribuindo sopão por acaso? Não, querida. Eu estou abrindo meu próprio negócio para concorrer com o seu. Estou cansada de sua mesquiaria, sua mania de grandeza, sua petulância, sua arrogância. Olha como você fala comigo, sua escamosa. Você acha mesmo que alguém vai comprar alguma coisa vinda de você, sua lesma? Vê um picolé de Macaíba. De uva aí, minha filha. Olha aqui, querida. Meu picolé é a sensação do momento. Aceita que dói menos. Você pode ficar com uma chupa-chupa no palito que você roubou de nossa família, falsificando documentos para ficar como presidenta. E eu abri a concorrente, chupinho da mamãe. Estou vendendo horrores. Já tem muita gente querendo abrir franquias em todo o território nacional, queridinha. Espera aí. Para abrir um negócio como esse, tem que ter capital. E você tem um nome sujo no SPC Serasa. Você está devendo no restaurante Copo Sujo. Os agiotas andam atrás de você. O bico de vender dolinhas e papelotes que você vende não está rendendo nada, Paulina. Você fuma mais do que vende, querida. Com quem você conseguiu capital para abrir esse negócio? Ao contrário de você, maninho. O Carlos Daniel é uma boa pessoa e ele vê um potencial muito grande em mim. Aliás, se ele tivesse casado comigo, ele seria bem mais feliz. É o quê? Eu não acredito! Eu vou ligar pra ele agora. Casar com você, com essa cara de marquito do programa do Ratinho que você tem, nem cheirado de loló e nem lombrado pra te encarar. Atende, Carlos Daniel, atende! Oi, querida. Tá com saudade, né, minha filha? Ontem você foi incrível, mas tive que sair cedo. No CC, da Periquitinho, passou, gerou, que. Olá, meu público querido, está no ar mais um Show do Gutão, um show que é feito para você, para todos aí do Brasil. Eu já peço logo no começo a minha assistente Mela que venha me ajudar. Uma voltinha, né? O público te adora, né? Agora que você acabou de assistir a mais um sucesso do TV Pomposa, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube da TV Canal A, ativar o sininho e seguir as nossas redes sociais.
Estamos também no Facebook e no Instagram. Estamos trabalhando para oferecer até você o melhor conteúdo do Brasil. Compartilhe essa ideia com a gente porque, afinal, o próximo a assistir pode ser você.